Boa noite, obrigada pela presença, pessoal. Estamos aqui ao vivo, que nem diz nosso amigo Fábio, na verdade, nosso afilhado e padrinho de casamento. Beijo pra vocês, queridos. Um casal, 2 canais, #Sal e o Nômade Ali. Olha só, e essa audiência sensacional. Muito obrigada. Obrigado a todos que assistem, que compartilham, que apoiam, que são membros do canal. Poxa, o Sal não existiria sem vocês. E a gente separou algumas perguntas que eu pedi no Instagram aqui pra falar, mas a gente não vai responder só elas, vai ser pra começar o assunto. Então, eventualmente a gente vai pegar aqui algumas perguntas de um lado ou do outro, né? Mas eu vou começar com uma aqui que já tem pronta. Cadê? Tava pronta nada, peraí. Muitas perguntas. O Gabriel Nagamini pergunta: a Refeno vai acontecer em 2020, mesmo nesse contexto de pandemia? Então, a resposta que se tem da autorização da organização é que sim, a princípio vai acontecer. É óbvio, né? Assim que vai ser com cuidados e eu não sei até que ponto festas vão acontecer ou não, mas a Refeno, para quem não sabe, é uma regata de Recife, Fernando de Noronha, né? Mas a gente não sabe, né? É óbvio que tudo pode acontecer. Quem decide, na verdade, deve ser a Secretaria de Saúde de Pernambuco, né? Então, a gente não sabe. Mas muitos velejadores estão subindo para fazer a Refeno, porque a Refeno, ela não é só regata, né? A ida até lá, né? Então, muita gente está indo sim. O que mais temos aqui? Outra pergunta do Instagram, e a Aline já vai pegar uma perguntinha de vocês aí depois pra gente responder. Membro do canal concorre como apoiador? São diferentes os jeitos de apoiarem porque a gente não consegue consolidar os dois porque são listas separadas. Por exemplo, no Apoia-se a gente tem o nome das pessoas, endereço, telefone e tudo. E como membro a gente não tem. Então a gente cria outras coisas para os membros. Por exemplo, a gente vai fazer lives em que os membros fazem as perguntas, né, que são abertas a todos, mas que só os membros perguntam. E os membros têm algumas vantagens dentro do YouTube que a gente não consegue dar para os apoiadores porque é dentro do sistema do YouTube. Então são separadas as coisas. Olha lá. Teve uma briga, se a gente briga a bordo. Eu perdi aqui, a gente tinha lido, né? Não sei o nome. Mas, bom, é claro que sim, né? Tipo, acontece, mas a gente se recupera muito rápido, né? A gente não briga muito, na verdade. A ideia é essa. Estamos juntos desde 2002. E aí a gente vai conciliando, né, a convivência e tal. A gente já tá muito acostumado a morar junto e trabalhar junto, né? E as nossas brigas são muito idiotas, assim. É tipo, qual software de edição a gente vai usar daqui pra frente. Mas é isso, vida normal, né? Tem as partes boas e as nem tanto, né? Então, como todo mundo. Fora do barco, dentro do barco é igual. Mas eu acho que no barco, assim, eu tenho a impressão que a gente aprendeu a mais rapidamente resolver as coisas. Fato. Porque a gente tá colado um no outro, né? E tem que... Antigamente a gente ficava cada um num ponto, né? E aí, então, tem que resolver. Não dá pra deixar em aberto. 14 metros quadrados... É importante que a gente esteja bem, assim, então... Eu acho que morar a bordo pro casal, eu já falei inúmeras vezes isso, assim, né? Mas eu acho que não encontrei uma definição melhor. É como um catalisador, acelera reações. Se tá bem, vai ficar melhor. Mas se não estiver bem, pode piorar. É isso, foi o Abel Vilas. Obrigada, Abel. Aqui o oficial Peu perguntou qual a sua expectativa para a Baía de Todos os Santos. A melhor possível. Sim, a gente quer muito ir, né? A gente sabe que tem lugares incríveis lá, a Bahia tem muitos velejadores. Até tô num grupo de WhatsApp já de velejadores da Bahia lá. E já me habituando. E com certeza a gente vai. Agora quando a gente começar a subir um pouco, né? Aí tem... Quando vocês vão retornar às travessias? Então, a gente tá... Eu preciso fazer um exame no Rio, que sabe que eu tive um problema de saúde no início do ano, né? E aí a Aline também ia fazer outro exame lá, então a gente provavelmente vai pro Rio ficar um tempinho lá nesses próximos meses. Depois a gente vai ter uma surpresa que a gente ainda vai falar sobre isso, mas agora não é hora.
A gente vai ter que dar uma voltinha para Santos, final de outubro, provavelmente. E aí depois a gente acho que começa a subir, eu não sei. Ainda a gente tá pisando assim, como é que vai. Mas a gente vai se deslocar um pouco mais daqui, isso é fato. É isso. For You Ocean. Estamos morando a bordo faz 5 meses. Muito bem. Não encontramos o glamour ainda, só trabalho. Nesse tempo fomos umas 2 vezes na praia com as crianças. Dá pra acreditar? Dá. Dá pra acreditar, acontece, né? Mas tem fases e fases. Depois passa a reforma, melhora, né? Ó, aqui tem o Felipe Brito, que deu R$5 pra gente. Muito obrigado, cara. Obrigada, e ajuda bastante isso. E ele fala: acompanho vocês há 1 ano. Vocês me deram um novo propósito de vida. Espero em alguns anos sair de São Paulo, ter meu veleiro e conhecer vocês. Que legal, cara. Sabe que bacana, isso é uma coisa que nos toca bastante, assim, as pessoas que querem fazer o mesmo que a gente faz, né? E que tantas pessoas que a gente mostrou, né? Eu acho que é legal do Hashtag Salvo que não mostra só a nossa vida, mostra de outras também. E cada uma delas a gente aprende um pouquinho. A gente também. Né? A gente está sempre sendo inspirado pelas pessoas que a gente entrevista. Né? Fato. São universos muito particulares, assim, né? É muito interessante. Eu tinha falado antes que mais do que os lugares, as pessoas que a gente encontra e suas histórias, né? Isso daí a gente vai passar a vida fazendo, indo atrás das histórias, né? E tem aqui o Luiz Modesto. Caramba, deixou também para nós um apoio. Obrigada. Super obrigado, cara. Vocês nos inspiram e obrigado pelas mensagens que nos enviam. Valeu, cara. Que bom que você curte, Luiz. Obrigada. E aqui no Instagram, o Danilo Had, desculpa, não sabia pronunciar direito. Os barcos quebram tanto quanto parece para um leigo. Não, assim, um barco, né, ele tá na água, então ele torce muito. Então, assim, acho que um pouco mais que uma casa. Mas não é todo dia ou todo mês. Acontece, sim, tem as manutenções, né? Mas tem fases que realmente você tem que arrumar pra caramba, sabe? Aí depois, calma, fica um tempo, né? E aqui a Bruna Bueno, novo membro que entrou no canal agora. Bem-vinda, Bruna. Bem-vinda, obrigada, Bruna. E aqui temos outra pergunta, deixa eu ver. Vida útil de eletrônicos no barco. Como lidam com essa situação? Como vocês lidam com essa situação? Quem pergunta foi o Edu Souza. Cara, assim, racionalmente dá para deduzir que os eletrônicos, câmera, celular é prova d'água, um pouco menos, mas os notebooks, eles realmente estragam um pouco mais rápido. Só que assim, eu não sei quanto mais. Também não é assim, eu não acredito que seja metade do tempo, ou sabe? A gente teve em produtora que tinha muitos Macs e eles davam problema de vez em quando também, né? Então, eu acredito que sim, mas não tem nenhuma pesquisa que nem eu fiz quanto a viver nos veleiros, ou quanto custa ter um veleiro, para te dizer assim, quanto, né? Seria meio difícil fazer essa pesquisa, seria uma pesquisa meio de opinião, e não de realmente o que aconteceu, né? Mas, cara, a maioria das pessoas que moram a bordo tem notebooks, tem celulares, tem tudo, e se isso acontece, eu acredito que sim, de estragar mais rápido, não é também um horror. Vamos ver o que temos mais aqui. De Londres, Jimmy Williams. Eu e minha esposa acompanhando aqui de Londres. Olha só, fã do canal, 5 para meia-noite. Tá tarde. Obrigada, Jimmy. Aqui o Styler Fidelis no Instagram. O Adriano e a Aline vão estar nessa perna também, do sorteio, né? Ah, porque eu não falei. A gente vai fazer um sorteio entre os apoiadores. No final do streaming, a gente vai fazer um sorteio com o veleiro Caborges, que agora eles não estão mais no veleiro Caborges, estão no veleiro Jubarte. E eles são muito queridos, a gente entrevistou eles em alguns episódios. E eles vão nos contar. Eles contaram como é a vida deles, já foram lá na Patagônia e tal, e eles vão sortear uma vaga numa perna subindo na costa do Brasil, a combinar a data e tal, né? E a gente vai fazer isso no final. O Paulo Martins, também novo membro, valeu, cara. Bem-vindo. Super obrigado. Obrigada. Olha lá. E outra Porto Alegre com muito frio.
É. Mandem perguntas. O Sailing to Fly. Pô, Sailing to Fly é um perfil no Instagram muito legal. Eles têm veleiro. Obrigada. Ele é piloto de avião. E ele tá sempre também com a gente, é apoiador, cara, muito bacana. E tem uma pessoa muito importante que acabou de entrar, que é a minha sogra! Minha mãe! Minha sogra! Selma Plotsky. Todos um Selma abraço aí pra Plotsky. Selma Plotsky. Beijo! Te amo, mãe. Incrível, maravilhosa! Aqui, ó. Natan! Natan. Hã? Olha aqui, ó. A Lindy Macedo. Não sei se é Lindy Macedo ou a Lindy Macedo perguntou: como vocês tomam banho? Tem chuveiro a bordo? Nós tomamos banho todos os dias com água quente. Temos um boiler no barco, né? E sim, tem um chuveirinho. O nosso é um chuveiro que é o mesmo da pia. Você puxa, ele fica alto assim, você toma um banho, né? Mas alguns barcos têm fixo, né? Toma um banho normal. Só que a gente cuida mais, assim, tipo, se saboa, depois, né, tipo, liga de novo, entende? Não vou dar detalhes aqui também, como é que toma banho, mas a gente toma banho todos os dias e com água quente. É isso aí. Ó, o Guilherme Garrido, grande abraço, obrigado a vocês pelo conteúdo. Obrigado, cara, obrigado Obrigada, pelo apoio. Guilherme. E também aqui o Aliomar Lopes, também opa, ajudou, valeu, bacana, cara. obrigada. Ó, aqui tem outra pergunta aqui. Olá, amigos, amo as reflexões que surgem nos episódios, valeu, perguntinha. Aquele curso que você se propôs, está conseguindo estudar? Fez a diferença? Curso de filosofia? Cara, tem feito muita diferença, assim. Eu tenho curtido muito e acho que os episódios mudaram bastante também desde que eu comecei a fazer o curso. Acho que vale a pena fazer uma faculdade online de uma coisa que você gosta, assim, sabe? Mesmo que já tenha outra e tal. Tem sido muito legal pra mim. Ó, a Nisla Chaves, nova membro também, obrigado. Muito bom. Roberto Moraes, vocês são show. Obrigada, Roberto. Existe ou já existirá um navegador que não sabe nadar? Já existiram muitos, porque na marinha inglesa, na marinha portuguesa, assim, dos séculos XV, XVI, XVII, uma grande parte dos marinheiros não sabia nadar. E então isso não vai ser a primeira vez no mundo, mas eu indico fortemente a você, se não sabe nadar, você aprender. É muito importante, especialmente no barco pequeno. E os coletes, né? Os coletes, eles... Temos aqui a Bitten, Alexandre Bittencourt, torcendo pro Corona Sailing. Esse Corona Sailing, lá no grupo de apoiadores, a gente fez um grupo para jogar regatas online, que são simulador de veleiros, assim. E aí todo domingo às 8 da noite a gente joga junto lá, tem o Discord, que a gente conversa. Se for apoiador também, lá no Apoia-se, entre lá no grupo lá e peça para entrar também. Aí tem o Jailton Barreto de Abreu, mandou, uma ajuda pra gente e fala: eu e meu sobrinho adoramos os seus canais, pura inspiração. Velejamos aqui na Baía de São Francisco. Baía de São Francisco, meu. A gente teve aí, a gente adora ali Sausalito, Tiburon. Tiburon, né? Incrível. Mora bem. O Alex Severi, pô, valeu, cara, pela Obrigada, ajuda. Alex. E também aqui o Henry Sternberg. Obrigado, cara. Obrigada, tá sempre aí presente nos comentários. A gente, né? Quem comenta direto, a gente já sabe, né? Tem a Estela, tem uma galera, né, que tá sempre comentando e a gente... Às vezes, né, alguns deles a gente posta vídeo, fulano não comentou ainda, né? Nem comentou. Obrigada, viu? Obrigada. Aqui o Oitalon... eu vou errar o nome. Oitalon Gonçalves... Ele pergunta qual foi o seu objetivo a criar o canal #Sal. Tô aqui desde a leitura do e-mail do Nerdcast. Foi legal. Muita gente legal entrou lá. Eu escuto o Nerdcast também, gosto bastante. Ainda quero levar o Azaghal e o Jovem Nerd pra velejar, ainda vou conseguir isso. Eu tinha uma produtora de vídeo, né, e vi esse mundo das pessoas morando a bordo e me tocou, e eu queria fazer uma coisa autoral e tal, e comecei a gravar a vida das pessoas que moravam a bordo, né? E a Aline sempre botou pilha pra me fazer e tal, né? A Aline editou primeiro, a gente começou junto, né? Apesar de que aparecia só eu no início, não porque eu não queria. Aí com o tempo, né, a gente foi... a gente viu que a gente queria morar a bordo também, né? No início a gente não morava a bordo no primeiro ano, sei lá. E aí depois a gente começou a morar a bordo também e a vida ficou mais legal. Muito bom. Então vou pegar outra aqui. Plantas a bordo, o Marcelo Alves Miranda. Cara,
Já vi em barcos maiores, assim, mas barcos do tamanho do nosso, ou até 40 pés, digamos. Tô chutando, tá? De repente alguém conseguiu fazer alguma coisa bacana. E ancorado numa marina, eu acho que até é possível, mas se sair pra velejar, cara, o sal eu acho que não vai ser muito bom pras plantas. Tipo, talvez algumas sejam mais resistentes, eu não sou um cara muito... Gostaria de ser mais, mas não sou um cara tão bom de agricultura e coisa assim, mas jardinagem. Mas Quicando dentro do barco, sabe? Adoraria ter ali uns temperinhos, umas coisas assim, mas... Aliás, até teve uma pergunta aqui que eu achei interessante. Por quanto tempo a gente fica ancorado em cada lugar? O que determina? Eu vou achar seu nome aqui que se perdeu aqui. a gente fica ancorado conforme... Puxa, a gente já tentou assim botar uma data, vamos ficar 30 dias nesse lugar e tal, mas chegando lá muda completamente o que a gente achava do lugar e a gente resolve ficar por mais tempo. Então é difícil dizer. Agora em Angra a gente tá um tempão também, muito por causa da pandemia, claro, né? Mas aqui também é um lugar que vale a pena ficar muito, porque tem sensacional. Coisas incríveis, né? É sensacional, né? Eu vejo que a conexão tá um pouquinho ruim, mas parece que ela tá melhorando agora, né? Vocês botem um comentário aí pra ver se tá tudo ok, tá bom? Mas eu sei que tem um delayzinho, então às vezes atrasa. Vamos ver aqui. O Fábio Belize pergunta se você sabe de alguém que fez um barco com madeira de eucalipto. Madeira de eucalipto, cara, eu nunca ouvi falar. Eu acho, assim, eu não sou um grande especialista de madeira, né? Mas eu acredito que com madeira de eucalipto, cara, eu nunca vi, assim. Não sei se tem algum tratamento que possa... já vi cedro, já vi... Mas geralmente é compensado naval, né? E aí de madeiras... assim, que são mais usadas, né? Mas eu não vi ainda cara de eucalipto. Pesquisa bem, porque não parece uma madeira muito comum de fazer isso. Tá? Bruno Prisco Júnior. Nossa! Amigão! Tá massa presente! E o Control Combat? Como vai? Novidades? Cara... Na torcida aqui. É o seguinte, a gente tá prestes a trocar o motor, né? Mas eu não posso falar muito sobre isso ainda, mas tem novidades por aí, novidades muito bacanas que vocês vão ficar sabendo em breve. E aqui, quais são os maiores ensinamentos aprendidos desde o início da jornada? É interessante que antes eu andava assim num bairro qualquer e ficava pensando, nossa, essa casa é tão bonita, olha essa casa grande aqui, um dia eu vou ter uma casa assim. Ou então eu andava nos piers e olha esse barco gigante, esse barco incrível, eu vou querer um barco assim. Antes era sempre um sonho lá longe. E agora eu olho, sabe, porque eu passei minha vida inteira pensando nisso, sonhando com uma casa gigante, com muitos quartos e uma coisa assim. E aí depois do barco não faz sentido. Tipo, é isso. Eu me dei conta disso esses dias, assim. Não faz mais sentido. Sim, eu fiz um movimento agora aqui para botar o celular em cima ali da janela, ver se melhora, porque eu sei que a conexão não tá 100%, tá? Mas a gente vai seguindo aqui. E aí, aqui o Flávio Kosaki. Melhor do que acordar e olhar o mar deve ser acordar e lembrar que não há IPTU para pagar. Por curiosidade, existe IPVA de veleiro? Cara, não existe, mas não é tão fácil assim. Porque, tipo, quando você compra um veleiro, você paga muito mais imposto do que uma casa. Então, o imposto do veleiro, ele tá na compra do veleiro, né? Tipo, sei lá, metade dele é imposto. Se importar, mais do que isso, né? E assim, como também não tem água, não tem estrada, não tem nada, né? Que o governo, né? Então não há porque o IPVA é para veículos automotores, assim, né? Então não tem isso. E às vezes vem essa questão do IPVA para barco e tal, né? E eu não sou totalmente contra o imposto patrimonial para o barco, né? Mas você imagina assim, cara, por exemplo, a gente ou outras pessoas que venderam seu o único imóvel, o seu apartamento, né, para comprar um barco e morar nele. Aí, tipo, você tem que pagar 4% todo ano dele. Seria muito, né? Eu não conheço nenhum país que cobra isso por um barco, assim, né? Então,
Existem outros países que cobram sim imposto patrimonial, né, de barcos, mas é uma taxa bem menor, bem menor. Luiz Sérgio Dutra. Qual o melhor caminho para pesquisar e comprar um veleiro com preço acessível? Pela internet, né? Acho que você tem que procurar pela internet o caminho. Tem vários sites, até Mercado Livre e tudo, né? Cara, se eu fosse procurar, eu ia fazer isso. Eu não ia numa marina específica, coisa assim. Acho que tem gente que pergunta qual marina ou qual cidade pra ver. E, cara, não adianta. Você tem que ir no lugar e procurar, cara. Né? Tem uma Olha, aqui. Daisy Ferreira. Obrigado mesmo, né? Daisy, acho que é Ferreira ou Ferretti, não parece? You're amazing. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada, Daisy. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Tem uma aqui. Opa. Beto Cabral. Boa noite, casal. Boa noite, Beto. Como faz para encontrar o cliente do próximo porto? É uma pergunta genérica para qualquer atividade. Posso falar essa? Claro. Essa é assim, ó. Internet, Instagram, né? Se você se mostra no Instagram, se você mostra o que você faz pelo Instagram, as pessoas ficam sabendo. E aí é fácil saber onde você tá, né? O que você tem para oferecer. Então leva a sério o Instagram, que eu acho que é um caminho muito bom, assim. Sim, o ideal, cara, pra quem mora a bordo. Claro, a gente tem amigos que moram a bordo e eles trabalham assim localmente, né? Mecânicos ou que cuidam de barco e tal, né? Mas a gente optou por ser um nômade digital, né? Tudo que a gente faz é pela internet, entende? Inclusive captação. Quer dizer, não tem captação de clientes e tal, mas sei lá, né? Tipo, a produção, uma coisa assim, né? Então é a solução que a gente encontrou, né? Mas a gente encontrou amigos que inclusive andavam pelo mundo e tinham lá uma plaquinha Sail Repair, né? Arrumando vela. E funcionava, né? Maurício, obrigado, cara. Obrigadão, obrigado mesmo. E temos aqui... desejo o Potens Rogério, desejo do fundo do coração que depois dessa pandemia visitem Morro de São Paulo. A gente também, cara. Bahia a gente sabe que vai ficar um tempão lá, cara. Todo mundo fala que é difícil sair de lá. Até com medo. Temperatura da água. Aí temos aqui Mark Bartkevich. Como lidar com a solidão? Cara, eu não sei, porque a gente fica pouco sozinho. Sempre tem um monte de gente na volta, né? Na pandemia agora um pouco mais. A questão do relacionamento online favorece muito, né? Então, não aconteceu assim da gente sentir... Como também tem esse volume de trabalho assim na produção de conteúdo digital, então a gente é muito exigido. Mas a faina do barco, que eu confesso que não colaboro muito, por enquanto, mas em breve isso vai mudar, né? Porque temos pessoas que estão ajudando a gente, né? Sim. Para que isso mude. Né? Agora com a edição, cara, eu já tô um pouco mais tranquilo, a Aline, né? Eu vou começar agora a ficar mais tranquila. Laís e Renan, meu Deus do céu, são nomes incríveis. Vamos lá. Vamos ver aqui. Hashtag só a minha maior inspiração, diz a Vânia Cristina Silva. Pô, obrigado mesmo. Obrigada, olha lá. Valeu. Tem aqui... Olha só. O Ellison Miranda, cara, obrigado mesmo. Pô, obrigada, Alisson. Eu sei que é conexão, mas espero que melhore. Tô tentando aqui ver o celular aqui. Agora acho que voltamos. Desculpa aí, pessoal, voltamos. Espero que vocês não tenham ido embora. Coisas de morar em barco. Na verdade, eu não sei. Agora voltou no meu celular também. Eu tive que trocar pro celular da Aline rapidinho. Mas parece que está tudo bacana. Eu vou aproveitar que tá bacana agora para fazer o sorteio. Porque aí, depois não sei como é que vai ser, né? Então já estou com a lista aqui, tudo certo. Vocês estão me vendo aí? É importante saber se tá todo mundo vendo a gente.
Então ó. Então agora eu vou trocar aqui pra tela do meu computador. Vocês vão ver um negocinho assim. Cadê aqui? Tum. E vocês estão vendo aqui o sorteando já está a lista aqui. Vamos torcer para, vamos ver quem a gente vai sortear um nome que vai ser, aliás, a gente sempre sorteia 5 nomes, caso quem ganhar não possa, vai ser o segundo da lista e assim por diante, vai ter os reservas. Então, 1, 2, 3. Verificando arquivo. Deixa eu parar. Fábio Schultz. Fábio Schultz. Parabéns, Fábio. Olá! Então, Fábio Schultz ganhou o sorteio com o pessoal do Caborges, que agora é no Jubarte, que é um veleiro de 55 pés. Marcão. Parabéns! Parabéns, cara. Ficou feliz. Obrigado por apoiar a gente. Print, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Obrigada pelas mensagens. Desculpa a gente não conseguir ler todas, mas vocês são super bem-vindos, assim. A gente tá nessa equipe juntos, aí essa troca é uma coisa muito, muito legal, esse relacionamento. Obrigada mesmo. Valeu. Tem mais alguma pergunta aí? Uma finaleira? Olha, Alisson Miranda, que eu não tinha agradecido ainda, muito obrigado. Na verdade eu tinha agradecido, mas eu acho que foi, cara, no meio do que deu pane na transmissão aí. Coisas de barco. E, pô, obrigado pra vocês, cara. Assim, como a Aline falou, a gente deve tudo a vocês. Do hashtag Sal e tal. A galera que tá entrando agora, obrigado. A gente tem muito conteúdo bacana pra acontecer. Entrevistas incríveis, né? Algumas mais nessa linha de história, filosofia e também muitas entrevistas esse fim de semana fazer de um cara que mora 20 anos a bordo e tem muitas histórias bacanas pra contar, assim, tipo, demais. E daqui a pouco a gente também vai começar a navegar por aí, né? Rio de Janeiro já tá quase ali, né? E vai ser muita coisa bacana no hashtag Sal aí pra surgir, né? Vamos ver aqui, ó. Qual o segredo para convencer o Leonardo Braga? Convencer a mulher a morar a bordo? Cara, tratar ela super bem, cara. Especialmente no barco. Esse é o segredo, tratar muito bem. Não conheço outro que funcione, cara. A força não vai dar certo. O que você acha, mano? É isso. Quando a gente estava em terra, ele não era tão gentil quanto quando a gente subia a bordo. Aí eu falei, poxa vida, né? O segredo tá na diferença. Você tem que tratar melhor quando tá a bordo do que quando tava em terra, né? Mas assim, vai aos poucos, né? De repente começa por uma represa, algumas horas, assim, né? Num dia bom de sol, ou num dia mais tranquilo, né? Pra que ela vá se adaptando e sentindo o prazer do contato com a natureza, assim. É muito arriscado levá-la direto para uma travessia. Sim. Grandes chances de dar errado. Grandes chances. Tem que ser um charter num lugar calmo, assim. E a previsão do tempo? Olha antes a previsão do tempo. Porque isso pode fazer toda a diferença. Se o mar não estiver legal, se estiver chovendo, aí a experiência, de repente, de primeiro pode não ser tão legal. Às vezes chovendo, mas calmo, né? A questão é onda, assim, sabe? E vento, né? Aqui o Rachel. Rachel. Já que tá em Libras, Rachel. Obrigado pelas Libras. Muito obrigada. Bem-vindas. Sou nômade viajante e tive a oportunidade de viajar por Martinique, Santa Lúcia e Grenada. Nossa, por 3 meses. Comprar meu barco virou meu próximo objetivo. Obrigado pelo lindo trabalho. Poxa, a gente é fã dessa nova onda nômade e vocês vão ver mais coisas nossas a respeito disso. Eu tô bolando uma pesquisa e eu espero que a Raquel ou Rachel, desculpa. Ela ajuda a gente também. Que nem eu fiz quanto às pessoas que moram a bordo, eu quero fazer uma pesquisa sobre nômades digitais e como eles vivem. Igual aqueles vídeos que eu fiz sobre morar a bordo, eu quero fazer sobre nômades digitais pra gente ter uma ideia. E eu acho que essa é uma das melhores oportunidades para vir morar a bordo para quem não tá se aposentando agora ou tem renda, sei lá, né? E isso é uma coisa que a gente vai falar bastante. E tem o meu canal, Nômade Ali, né? Que estão aí.
Sim, sim. Só pesquisando, só falando sobre isso, as várias formas de ser nômade, né? Que isso realmente é infinito, são infinitas as possibilidades, assim, né? Bem interessante. O Nomad ali é um canal muito legal e tem. E vai nessa vertente, né, do Nomad, assim. Tá super bacana, episódio bem bacana agora de hoje. O próximo parece que tá muito legal. E eu Também. espero que vocês se inscrevam lá também. E aí tem aqui, olha, um membro do canal falou: seu canal é uma delícia, Aline. Adoro, Anísia Chaves. Nízia, obrigada! Poxa, obrigada. Que Nômade cheio bom, de que bom que você poesia. curte, olha só. Obrigada, gente. Que É, né? É carinho. o aprendiz de filósofo e a poetisa do mar. Que É, coisa boa, gente. ah, obrigado, pessoal, pelo carinho. Obrigada mesmo. Então, eu acho que é isso. A gente já tá aqui já, sei lá, mais de meia hora já. Vocês já devem ter ouvido muita gente falar. E a gente vai começar agora a fazer umas lives, né? A gente fazer com mais frequência. Eu não sei se toda semana vai caber, mas a gente começar a bolar umas pautas também para organizar melhor as lives, elas terem mais sentido, né? Não ficarem tão soltas. Mas é uma coisa que a gente quer fazer. É legal esse contato e espero poder contar com vocês mais vezes por aqui. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela ajuda, por Obrigada tudo. de coração. Até mais. Até a próxima. Olha, tudo